Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto e consequência, pessoal, nós vamos tratar pontualmente da autocomposição no que tange no que se refere à conciliação ou à mediação. Bem, primeiramente, pessoal, nós temos que fazer uma distinção entre conciliação e a mediação. Tudo bem? Bem, primeiramente, não são sinônimos. Como eu já havia dito, vamos estabelecer as distinções. A conciliação, ela envolve sempre a figura do conciliador, em que ele vai fazer, pessoal, as possíveis soluções para a resolução da demanda. Então é aquele camarada que, verificando pontualmente uma situação de litígio, de conflito, ele vai levantar a mão e vai ofertar soluções propostas de acordo entre as partes. Evidentemente, como há uma autocomposição, não há obrigatoriedade das partes ali concordarem com as propostas apresentadas. Veja pontualmente que ele vai apresentar possíveis soluções, propostas, para que haja o que, gente? O fim da demanda judicial. Já na mediação, na figura pontual do mediador, ele não vai, pessoal, apresentar propostas. Ao contrário, ele vai criar um ambiente favorável para que as próprias partes tragam uma proposta, um acordo de solução para o caso. Nesse contexto, nessa consequência, a mediação, nós temos um amplo debate fomentado entre as partes para que elas surjam, portanto, uma proposta, um acordo. No âmbito do Poder Judiciário brasileiro, evidentemente, o conciliador mediador, ele incorpora na única pessoa. Nesse sentido, em consequência, o que ocorre? Quando há a chamada audiência de conciliação ou mediação, nós estamos diante, pessoal, de um profissional habilitado, em que ele vai propor tanto o fenômeno da conciliação quanto o fenômeno da mediação. Bem, nesse sentido e consequência, nos faz remeter um paralelo interessante, repito, nos faz remeter um paralelo interessante quanto ao modelo, pessoal, anterior, que vem, portanto, o seu regramento dado pela Lei 5.869 de 73, que é o antigo Código de Processo Civil. Pelo antigo Código de Processo Civil, Lei 5.869 de 73, o réu, pessoal, era citado para contestar, ou melhor, não só para contestar, mas para oferecer exceção ou a reconvenção. O prazo que ali era fixado era de 15 dias, previsão normativa dada ao artigo 267 do CPC, à época vigente. Bem, se o réu não contestasse no prazo de 15 dias, pessoal, aliás, 15 dias não eram úteis à contagem, 15 dias contínuos. A pena era da revelia, que é similar circunstância dada no atual sistema. A previsão normativa à época, pessoal, era dada no artigo 319 do CPC já revogado. Bem, de toda maneira, pessoal, existe um ponto interessante no modelo atual. Veja aqui no ponto 1 aqui. O autor, ele propõe a demanda. Ele forma o processo como protocolo exordial, protocolo à petição inicial e através, pessoal, portanto, do protocolo a formação do processo. E, subsequentemente, com base no registro ou na distribuição, portanto, dos autos, a formação do juízo prevento. Bem, dando seguimento, pessoal, olha o que ocorre. Recebidos aos processuais, o que vai ser feito? Vai ser feita a análise. E, pontualmente, pessoal, o autor ele pode realizar a necessidade de ocorrência de uma prévia audiência de conciliação de mediação. Isso é interessante que está claramente previsto, pessoal, no artigo 319 do CPC. Olha o que diz. A petição inicial indicará, olha só, a opção do autor para a realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Veja pontualmente que ao autor compete o que, gente? Propor o processo, realizando, portanto, gente, o início, portanto, da formação do processo. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então, protocolada exordial, a petição inicial, o que o autor ali tem, pessoal? Dentro da petição inicial, ele pode propor que haja uma prévia, o que, gente? Audiência de conciliação e mediação. Isso é uma prerrogativa que ele tem que dizer expressamente se ele quer ou não quer.
Ele é obrigado a informar na inicial se ele tem ou não se ele quer ou não que ocorra audiência de conciliação ou mediação. Evidentemente, pessoal, o réu aqui, ele vai ser citado. Só que existe um lance interessante aqui. O réu não é somente citado, pessoal, para contestar. Não, não, não. Ele é primeiramente, pessoal, ele é chamado para o processo para se fazer parte presente da audiência de conciliação ou mediação, evidentemente, se o autor assim propor, se assim o autor desejar, buscando, evidentemente, a ocorrência da autocomposição endoprocessual. Por que endoprocessual? Porque é dentro de uma relação jurídica processual. Agora veja, pessoal, caso o réu ele entenda pontualmente que não é o caso da ocorrência de uma autocomposição, ele tem, portanto, a faculdade de se manifestar o desinteresse com antecedência mínima de 10 dias. Agora, vale lembrar que, e não obstante esses 10 dias de antecedência da ocorrência, portanto, da audiência de conciliação ou de mediação, o réu manifestar desinteresse, deve ser observado 2 prazos associados. E esses prazos, pessoal, estão logo no artigo 334 do CPC. Olha o que diz o artigo 334 do CPC. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, veja lá o artigo 312, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com no mínimo que, gente, 20 dias de antecedência. Veja aqui, pessoal, que lance interessante, diferenciando no modelo anterior. No modelo anterior da Lei 5.869 de 73, que era o antigo Código de Processo Civil, o réu era, portanto, citado para contestar, bem como para oferecer exceção ou reconvenção. Aqui não. No que se refere à sua contestação, a coisa é bem diferente, pessoal. Porque aqui o réu ele é citado, de fato, para apresentar sua contestação. Mas primeiro, pessoal, ele vai ali se fazer presente, pessoal, para a audiência de conciliação ou mediação. Mas, cuidado, ele pode não querer que haja essa audiência. Ele entende lá que a matéria é litigiosa, não envolve, portanto, interesse de haver uma autocomposição, ele quer realmente enfrentar a matéria. E aí, nesse contexto de consequência, pessoal, dentro desse fluxo temporal, ele tem que manifestar para o juízo o seu desinteresse quanto a essa audiência. Bem, nesse sentido de consequência, eu queria destacar para vocês, pessoal, a disciplina dada pontualmente no artigo 334, parágrafo 5º, e em seguida irei ler mais uma vez o caput e o parágrafo 4º. Bem, olha o que diz especificamente, pessoal, o parágrafo 5º do artigo 334. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. Veja pontualmente no artigo 319 que ele tem o que, gente? Uma faculdade, uma opção. A opção do autor de realizar o que, gente? A audiência de conciliação ou de mediação ou não. Veja que a audiência ela é só uma, tanto de conciliação ou de mediação. Eu te falo porque já fui conciliador de justiça. Então veja, ali especificamente nós temos uma situação de conflito. Então, dependendo da circunstância, você vai ofertar como conciliador pontual uma circunstância de conciliação ou de mediação. Evidentemente, pessoal, tem muito mais técnicas ali envolvidas que eu não vou entrar no mérito. Mas quero deixar bem claro para vocês que compete ao autor, pessoal, realizar esta opção. Ele compete essa prerrogativa. E a lei diz, ele tem que fazer a opção de querer ou não querer audiência de conciliação ou de mediação. No 334, olha só, mais uma vez, ele diz o seguinte, no seu parágrafo 5º, o autor deverá indicar na petição inicial o seu desinteresse quanto ao que, gente? A autocomposição. Conjunção aditiva e o réu deverá fazê-lo na petição, apresentada em 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Gente, essa petição é uma mera petição informando o desinteresse. Simplesmente isso, dirigida respectiva ao juízo.
Então veja, ele vai lá eletronicamente, PJE, né, processo judicial eletrônico, ele vai fazer uma juntada meramente de uma petição dizendo que não tem interesse pontual para a ocorrência dessa audiência. Bem, pessoal, dando seguimento aos nossos trabalhos, eu queria só reforçar essa informação, já dada para vocês. Primeiramente, pessoal, existe uma distinção entre conciliação ou mediação. Existe sim. Conciliação e mediação não são sinônimos. São coisas completamente diferentes. Só que a audiência aqui proposta, ela oferta conciliação e mediação. É uma audiência de conciliação ou mediação. Depende da circunstância casuística. A conciliação envolve, pessoal, a condição de um indivíduo que é, portanto, desvinculado da relação jurídico-processual, ali no momento como parte interessada do resultado. Ele é uma pessoa completamente desinteressada, economicamente, socialmente, né, intimamente. Tem que ser imparcial, não tem que ter um envolto de interesse quanto ao resultado objetivo financeiro. Ele vai pontualmente propor soluções. Ele vai olhar lá a situação e vai propor soluções. Evidentemente, soluções cabíveis dentro de um critério de legalidade. Ele vai propor soluções cabíveis. Que haja, portanto, pessoal, um equilíbrio para resolver a situação da demanda judicial proposta. Na outra medida, pessoal, pode haver uma circunstância em que as partes elas não conseguem, em hipótese alguma, muitas vezes é quase que a regra, uma situação em que pode haver uma oferta, uma proposta de soluções. E ali na situação, o indivíduo vai se comportar como mediador. Ele vai olhar as circunstâncias, vai propor um debate amistoso, um debate amigável perante as partes ali envoltas, justamente para que elas mesmas tragam uma solução. Tá? Se vocês tiverem alguma experiência nesse sentido, às vezes você até pede, às vezes a parte faz uma ligação e tal, e aí o intuito objetivo é haver um acordo. Né? Às vezes o advogado sai com a outra parte, conversa, enfim, todo um rodeio, né? Justamente para que haja o quê? As partes possam haver a autoproposição. Pessoal, não deu certo? Show de bola. O que vai acontecer? Ali, naquele momento em que não há pontualmente, pessoal, naquele momento em que não há pontualmente um acordo entre as partes, surge, portanto, a prerrogativa da contagem do prazo de 15 dias para que o réu venha o que, gente? Contestar. Eu vou trabalhar com vocês pontualmente o artigo 335, que já fala da contestação. Eu sei categoricamente que essa matéria não é para agora, é para o semestre que vem. Mas é importante a gente trabalhar alguns aspectos essenciais, tá bom? Fica tranquilo, não vou me aprofundar muito. Bem, o artigo 335 ele diz o seguinte: o réu poderá oferecer contestação. Aqui nada é forçado, cara. Simplesmente o réu pode reconhecer o direito da outra parte. Ou pode se comportar por uma inércia, gerar uma revelia. Então, o réu poderá oferecer contestação por petição, no prazo de 15 dias. Esses 15 dias, pessoal, é 15 dias úteis, tá bom? Cujo termo inicial será, olha que lance legal, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação. Por que isso? Olha só que lance interessante. Pessoal, é bem verdade, não existe a única possibilidade de haver uma única audiência de conciliação ou mediação. Negativo. Pessoal, já tive um caso assim. Pode acontecer que no início as partes elas não têm nenhuma vontade de entrar em acordo. É um negócio punk mesmo, brigando mesmo. Só que ali depois da conversa, advogado com advogado, aquela conversa técnica, jurídica, respeitosa, legal, dentro do crivo da legalidade, pode chegar ao ponto de suscitar a necessidade de uma nova audiência de conciliação. Veja, pessoal, nesse sentido e consequência, eu te remeto a atenção ao artigo 334, parágrafo 2º. Olha o que diz. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação. Aqui, pessoal, tem que ser analisado. Vai ser uma conciliação, vai ser uma mediação. Então, veja, ali naquele calor, no fervor da discussão, cara, é um lance interessante, viu? Na prática é legal. Então, veja, naquele calor, naquele fogo, né, daquela situação, começa a abrandar. Tu vê claramente até pelo semblante dos advogados, evidentemente, com uma nova postura. Nós estamos falando do princípio da cooperação. Acabou essa história de advogado chegando, batendo em cima do advogado.
tá? Bem, a ideia é cooperação. Bem, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Então tem que ficar claro que existe a necessidade de autocomposição, porque se não ficar claro, pessoal, não tem sentido isso aqui. É mais você passar pano em gelo seco, né? Bem, dando seguimento, portanto, pessoal, existe a possibilidade sim de haver novas audiências de conciliação e de mediação, tá bom? Desde que haja a possibilidade, crivo, de haver, portanto, esse acordo entre as partes. Seja por meio da conciliação, ou seja, o conciliador, ali, né, o indivíduo na condição de conciliador, ele trazendo propostas, ou o indivíduo na condição de mediador, ele fazendo uma situação de meeiro entre os conflitos, né, possibilitando que as partes possam surgir um acordo entre elas. O conciliador traz propostas, o mediador fomenta um ambiente de equilíbrio para que elas mesmas tragam suas propostas, tá bom? Interessante, já caiu em prova. Bem, que aviso amigo da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer da parte não comparecer ou comparecendo, não haver autocomposição. Então aqui é o lance que eu estou falando para vocês. Veja que começa a contar onde, gente? Da audiência de conciliação e mediação, e aí vem as situações. Ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer, não comparecer, ou comparecendo, não houver o que, gente? A autocomposição. Então o prazo para contestar nesse caso, conta-se o que, gente? Da audiência de conciliação e mediação. Bem, eu separei para vocês um julgado do Rio de Janeiro, que eu achei bem alto. Beleza, eu trouxe. Bem, um julgado bastante instrutivo, né? Que top de linha, que inclusive tem julgado que parece que é um livro, né? Ele é bem didático. Eu achei um julgado muito didático. Bem, vou ler pontualmente para você logo direto no assunto, para vocês entenderem toda essa temática. Bem, julgado 2017, olha o que diz. A ação juizada sobre o rito Código de Processo Civil de 2015. Citação da parte ré para comparecimento à audiência de conciliação. Tá? Lembrando que é conciliação e mediação. Uma das principais inovações, deixa eu massa aqui. Uma das principais inovações da nova sistemática processual está justamente no investimento dos métodos consensuais de resolução de conflito. Daí o incentivo à realização de conciliação e mediação judiciais. Aqui já colocou, né? Bem, desse modo, a juizada ação, a parte ré, é citada para comparecer a um ato processual. Grava isso. Que visa a composição do conflito de interesses. O que dificilmente ocorrerá quando já resistida a pretensão juízo. Somente a falta de composição, portanto, que se inicia o prazo para o oferecimento da resposta do réu. A aplicação do artigo 335, inciso 1 do CPC, prazo para contestação que somente começa a fluir a partir da realização de audiência de conciliação, a falta de acordo. É preciso que se entenda que e se divulgue que, ao se determinar a designação de audiência prevista no artigo 334 do CPC, o legislador prestigiou o que, gente? A possibilidade de autocomposição entre as partes, com o cunho pedagógico de ensinar a sociedade a resolver os seus conflitos de interesse sem a necessidade de intervenção judiciária, que só deveria ocorrer em situação de maior complexidade. Sintetiza. Quando há especificamente o mandato citatório, uma citação, já vem ali, pessoal, duas cláusulas, duas informações bem claras. Primeiramente, pessoal, da audiência de conciliação e mediação. E, em seguida, do prazo de contestação. Beleza? Tranquilo? Trouxe para vocês aqui pontualmente, pessoal. Desculpa aqui. Trouxe pontualmente aqui para vocês, pessoal, uma referência. Cadê, gente? Aqui. Trouxe para vocês aqui especificamente uma referência cronológica, né, dos atos, por assim dizer, né, de ordem crescente, da formação do processo até o número 8, que é a decisão judicial de sentença de mérito, sentença em que resolve o mérito, extinguindo, portanto, a lide. E trouxe aqui, pessoal, para vocês uma visão bem segmentada dos principais atos que vão envolver pontualmente, pessoal, da parte 1 até a parte 4. Bem, a minha dedicação pontual com vocês é esta. Aqui, analisar a audiência de conciliação e de mediação. Eu já botei aqui a ACM, que geralmente, nesses fluxogramas, a gente coloca a ACM mesmo, porque é muito grande a expressão.
Vamos focar aqui especificamente, olha só. Veja, 2, nós temos o que, gente? A citação válida. Já houve a formação da relação jurídica processual. Isso aqui para a corrente majoritária. Porque tem doutrinadores, né? Misael Montenegro Filho, que entende que só há a formação da relação jurídica processual quando há o que, gente? A citação válida, porque existe o fenômeno da estabilização da relação jurídica. Então, eu só posso falar em estabilização se tiver citação válida. Mas tem uma vários doutrinadores que entendem que já na parte 1, quando tem a formação do processo, a identificação do juízo para evento, pronto. Ali já tem relação jurídica processual. Evidentemente, não angular, mas linear. Tranquilo. De toda maneira, pessoal, isso aqui já falei tanto com vocês. Bem, de 2 para 3. Então, citação, ela tem qual intuito? Primeiro, informar a data da ocorrência, a data e a hora, né? E o local da audiência de conciliação ou de mediação. E, subsequentemente, informar, pessoal, que ele tem direito ao prazo para oferecer a sua contestação. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, dentro do nexo da audiência de conciliação e mediação, vem aqui, vamos aqui trazer esse feedback aqui. Muito legal. Vou deixar aqui bem bacana para tu entender. Olha só. Primeiro, olha o que vai acontecer, gente. Deve ser designada com antecedência de quantos dias? 30 dias. Nós vimos isso no artigo 334 caput. Eu acabei de ler para ti, cara. Nós acabamos de ler. Então, quando o juiz for marcar, evidentemente que marca ela o secretário dele, ou o técnico judiciário, mas na lei fala que o juiz... Então, o juiz vai marcar a audiência para quando? No mínimo, pessoal, com 30 dias de antecedência. Isso gera um lapso temporal bastante significativo, até mesmo, pessoal, para que não haja falha no ato citatório. Então, show de bola o dispositivo. Vem um avanço positivo. Ainda tem mais uma prerrogativa em favor do réu. O réu deve... Aqui, olha para o quadro virtual. O réu deve ser citado com antecedência mínima de quantos dias, gente? 20 dias. Então, veja, são 30 dias entre uma audiência e a citação, ou, perdoe-me, a comunicação processual, 30 dias. Então, quem marca é o juiz, marca o dia, a hora e local da ocorrência. E, subsequentemente, pessoal, o réu deve ser citado com antecedência mínima de 20 dias. Isso dá para ele um prazo associado de 10 dias para ele manifestar interesse ou não nessa audiência. Gente, isso aqui é fabuloso. Então, veja, 30 dias para marcar audiência, dia, hora e local, 20 dias mínimas para que o réu seja citado, e dentro desse fluxo, ele, depois de citado, ele tem 10 dias para manifestar desinteresse ou não contra essa ocorrência da audiência. E como eu falei para vocês, pessoal, existe a possibilidade de haver o quê? Outras audiências de conciliação ou de mediação, tranquilamente. Lembrar pontualmente que o réu, pessoal, ele vai ser chamado, né, para a audiência, mas para o oferecimento pontual da contestação, o prazo de 15 dias começa a contar do que, gente? Da citação. Eu coloquei, inclusive, para vocês algumas observações associadas, tá bom? Bem, pessoal, dentro desse contexto de consequência, deixa eu dar uma olhada aqui pontualmente. Eu acho que eu já falei bem da questão da conciliação. Demais detalhes nós vamos estudar especificamente semestre que vem. Aqui processo civil é mais uma análise holística da matéria, né, de muito cunho principiológico. Então, eu espero sinceramente que você tenha entendido. Eu acho que com esse gráfico aí, bastante elucidativo, dá para tirar muita dúvida, tá? Dá para te ajudar bastante. Meus queridos e queridas, então, nesse sentido, eu vou fechar esse bloco de aula, vou começar um outro bloco de aula. Pelo cronograma, nós vamos falar especificamente dos sujeitos do processo e sujeitos especiais do processo. O aluno pode ter dito, professor, mas você já falou disso no início, na aula presencial. A questão que eu queria registrar, tá? Eu queria deixar bem registrado na videoaula para você. Questão minha, eu quero registrar, tá? E fora a parte, não custa nada a gente relembrar. Agora, tem um tema pontual que a gente ainda não trabalhou, tá? Confesso para vocês, que é o litisconsórcio e a intervenção de terceiros. Isso aí a gente ainda não trabalhou mesmo, tá bom? Não obstante eu ter citado pontualmente, eu ainda não trabalhei, sou ciente disso, mas nós vamos aqui no próximo bloco de aula, ainda hoje, tratar pontualmente disso. Meus queridos e queridas, eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Fiquem com Deus, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, tá? Fiquem em paz e vamos em frente, tá bom? Grande abraço a todos, não esqueça,
Deus realiza sonhos. Grande abraço, até mais.